Amém, glória a Deus. Então, nós iremos continuar, amém, a ministração, a leitura do Epístolas dos Hebreus, porque eu gosto demais, e nós vamos falar que Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Eu iniciei esse vídeo falando que Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e o sumo sacerdote idôneo e compassível. Cristo é superior a Moisés. Para quem não sabe, Moisés foi um grande profeta. Vai lá para o Deuteronômio que você vai saber quem foi Moisés. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Agora nós vamos para Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. O antigo pacto, o sacerdote também está lá no Velho Testamento e começa lá em Êxodo, nos livros do Antigo Testamento. Amém? Que aí conta a história dos sacerdotes. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, também o pacto que Deus fez com o seu povo através do seu servo Moisés, Josué e o sacerdote. Hoje qual é o novo pacto? Hoje é Jesus Cristo, a nova aliança, que Jesus derramou o seu sangue, remidou por nós. Esse é o novo pacto. Está bem claro nos evangelhos que Jesus diz que essa é a nova aliança que ele fez com a gente, com aqueles que creem. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança. Nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confiança. Por quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que, irmã? Misericórdia. Então, o autor do livro de Hebreus nos ensina que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Esse é o tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, ele é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, né? Ele se compadece dos ignorantes e dos errados. Amém? Ele olha para aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, e vê que ele é um errado e ignorante. Mas o que ele faz? Ele não joga pedra, ele não condena, ele se compadece daquele pecador e daquele ignorante, aquela pecadora. Ele tem compaixão daquela pessoa.
E por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão, no Antigo Testamento, era o sacerdote de Deus, irmão de Moisés. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, nós, se formos lá para o Antigo Testamento, nós vamos olhar a história dele lá com Abraão, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor as lágrimas, orações e súplica ao o que podia livrar da morte, a qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Quem que pode nos livrar da morte? Jesus Cristo. Só Ele que pode nos livrar da morte. Tanto a morte, a primeira morte que nós vamos todos passar, e tem a segunda morte. E quem só vai passar quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Esse vai experimentar a segunda morte. Amém. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fazeis negligentes para ouvir, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, já era para ser mestre, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitar de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado da palavra da justiça, porque é menino. É menino. Então o que nós observamos aqui que tem dois tipos de alimento. Tem o leite e tem um alimento sólido. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Diz a palavra de Deus que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Para que, irmão, socorro para discernir tanto bem como mal. Amém, glória a Deus. Pelo que, deixando os rudimentos das doutrinas de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos
se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do seu século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Muito interessante essa parte, porque a Bíblia fala de pessoas, porque é impossível que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Essas pessoas, esses irmãos, recaíram, pecado, voltaram a se prostituir, adulterar, roubar, matar, enfim. Tiveram uma recaída feia, o inimigo pegou eles. Seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolho é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Amém? Mas de vós, ó amados, saber que nós somos amados de Deus. És amada de Deus. Deus ama a tua alma. És uma mulher muito desejada por Deus. Quando tu ora, quando eu oro, quando nós oramos, Deus ouve, Deus responde, porque Ele nos ama. Ele cuida de nós. E Ele espera coisas boas de nós. Coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto, diz a Bíblia, e não é eu. Porque Deus, Ele não é o que, irmã, injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Porque nós sabemos, a gente faz um bem por uma pessoa. Empresta um dinheiro, digamos, um exemplo. A pessoa está necessitada, empresta um dinheiro para ela, para que ela venha pagar depois. Ou então, tem um quartinho, dá para ela morar, tem uma botija de gás, tem um fogãozinho ali, tem uma geladeirazinha ali, enfim. Faz coisas boas para aquela pessoa, ensina ela, dá livros, uma mochila, adota aquela pessoa como uma filha ou um filho, faz o bem para ela, dá amor, dá carinho, afeto, né? Mas aquela pessoa é injusta. Ela não é injusta, ela não reconhece o que tu fizeste para ela. Tu fez um rancho de R$100, deu para ela com muito sacrifício, não foi fácil, mas tu deu para ela ou para ele, para aquela família. Mas eles são injustos, eles esqueceram da tua obra, do que tu fez para ele. Mas a Bíblia diz, e não é eu, que Deus não é injusto. Deus quer que a gente faça obras dignas de arrependimentos. E Ele é que vai nos recompensar. E Ele não é injusto, diz aqui o autor do livro de Hebreus,
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. O injusto, o homem injusto, a mulher injusta, ele esquece. Se nós fazemos um bem para ele, ele esquece. Nem lembra mais. Ah, tu me emprestou tal, nem esqueceu. Ah, um dia que eu estava desempregada ou desempregado, não tinha trabalho, estava sem recurso, tu me deu aí um lugarzinho para passar um tempo na tua casa, sem cobrar aluguel, sem pagar luz, sem pagar água, etc. Tu me beneficiou porque sabia que eu estava estudando, eu estava fazendo isso, mas tu esqueceu do bem que aquela pessoa te fez. Tu esqueceu. Tua memória não te lembra. Mas Deus não é assim. Ele não é injusto. Ele sabe tudo que nós fazemos para Ele. No nome dEle, para Ele. Eu faço para ti, Deus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrar. Isso aqui ele está falando dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, das mulheres e homens de oração, dos pregadores, dos dirigentes, diácono, diaconisa, tesoureiro, professores, mestres, doutores, homens e mulheres que se doam para Deus, fazem por amor a Deus, não cobram nada, muitas das vezes tiram até do próprio bolso, né? Para Deus, dá para Deus. Não, eu vou fazer algo para Deus porque ela e ele, nós temos a consciência que ele merece, ele é digno do nosso serviço, do nossa atenção e do nosso tempo precioso. Para que o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Amém? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para que complete, para a completa certeza da esperança. Uma coisa que agrada o coração de Deus é servir os santos. Como, irmã Socorro? Servir os santos com seus bens materiais, com sua dedicação, com seu servir os santos, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam. Para que vos não façais negligente. Deus não quer que a gente seja o que, irmã? Negligente, imprudente. Mas pessoas que prestem bem atenção na palavra de Deus. E Ele quer que a gente seja imitadores dos que pela fé e paciência. Fé e paciência. Tem que ter fé e tem que ter muita paciência para herdar as promessas. Ah, já se passaram 10 anos. Nunca se cumpriu aquela promessa que Deus ia te dar isso, Deus ia te dar aquilo, Deus ia te usar maravilhosamente, que Deus ia abrir Ele te prometeu só tribulação que tem passado, enfermidade, doenças, injustiças, as pessoas esquecem de ti, do teu trabalho, te rejeitam, te desprezam. A tua fé, ela é rejeitada, mas permanece firme. Não. Deus me prometeu que Ele vai me tirar dessa. Eu não vou ficar nessa situação para sempre. Ele me prometeu que Ele vai me dar alívio. Ele vai me abençoar. Eu preciso ter fé. Mas olha como tu estás. O estado que tu estás se encontra. Nada dá certo para ti. Dificuldade daqui, dificuldade dali. Não.
Mas eu tenho paciência, eu tenho fé que esse céu vai se abrir e eu vou ver se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus. O que a gente espera? A vida eterna. A vida eterna. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, aquela promessa lá com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Durou anos e anos e mais anos. Talvez a minha bênção, a promessa que Deus me prometeu da vida eterna, eu sei que só vou experimentar após a morte. Após a morte. Que eu vou ver Cristo, vou ver tudo aquilo que os pastores ensinaram, pregaram, etc. É verdade. Isso nós só vamos ver após a morte. Amém. Após a morte. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei, né? Dizendo: certamente abençoando te abençoarei. E nós sabemos que Deus abençoou Abraão, livrou de ser assassinado na terra dos egípcios. Era fome para cá, era fome para ali. A fome é mais antiga do que não sei o que. Na época de Abraão a fome já existia, tanto é que ele tinha que sair das suas terras, não era por outra coisa, era fugindo da fome. Ele descia a terra do Egito, ele já tinha uma preocupação que os egípcios não temiam Deus e a sua esposa Sara era formosa, era muito bonita, e ele já tinha medo de matarem ele para ficar com a sua esposa, a Sara, o faraó, o grandão. Então, mas Deus livrou ele de tudo, essas tribulações, dos malignos, da fome. Quem nos livra da fome é Deus. Quem nos livra dos malignos, dos homens perversos, é o próprio Deus. Tanto é que Abraão teve um plano de dizer que Sara era a irmã dele, que era um plano que ele teve para ele escapar da morte. Porque se ele dissesse que Sara era sua irmã, ele pensava que ele morreria. Levaram Sara, mas Deus estava com ele e em sonho falou com o grandão, com o faraó, dizendo que era para ele restituir Sara ao seu marido. Falta, rapaz! E Deus abençoou seus filhos, seus netos. Deus abençoou grandemente. Amém. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação e para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta, qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu termino o capítulo 6, que fala, eu já entrei no capítulo 5 e o 6, 2 capítulos maravilhosos da parte de Deus.